Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais para falarmos sobre casamento e também comportamento. E fica o meu convite para que você se inscreva, encaminhe, participe e principalmente deixe a sua opinião. E hoje a minha convidada é ela, um grande case de sucesso, uma referência para mulheres empresárias aqui de Curitiba e do Brasil, Luana Toniolo. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Silvia. Eu tô bem feliz que deu certo eu estar aqui com você Finalmente hoje. Conseguimos encaixar as agendas, que a agenda da Luana é super corrida. Fiquei muito feliz. A nossa. A minha também anda caótica ultimamente. Luana, pra gente começar essa conversa, a sua história tá muito ligada à Troque, né? Não tem como não falar da Luana e não falar da Troque. Como que surgiu a Troque? Silvia, a Troque veio de uma vontade. Eu vou até contar de uma forma bem pessoal, bem diferente do que eu sempre falo. É uma vontade de ser mais Luana. Eu trabalhava como advogada tributarista. Nossa, uma área super rígida. Totalmente diferente. Mas eu já era uma pessoa que gostava muito de moda. E eu era uma advogada que se vestia assim. Que já tinha uma característica de se comunicar a partir da moda. E isso de uma oportunidade de fazer um mestrado fora do país. Eu acho que a gente, né, pensando em comportamento até, a gente vai seguindo ali, principalmente quando adolescente, jovem, adulto jovem ainda, a gente vai seguindo um caminho que a gente vai aprendendo e fazendo. E ali eu me tornei advogada, gostei muito de advogar. Você advogou por quanto tempo? Por 5 anos. 5 anos? 5 anos. Fiz especialização, 3 especializações. Nossa. Tava caminhando para fazer o mestrado. E a primeira especialização, por coincidência ou não, foi em Direito Socioambiental. Então as coisas começam a se conectar ali. Foi a primeira escolha, Direito Socioambiental. E ali eu tava, então, já especialista em Direito Tributário também. Caminhando para fazer um mestrado em Direito Tributário, porque eu sempre gostei de dar aula, de me comunicar, de estar no palco com o microfone, sempre foi algo muito meu. E sempre gostei da moda. Com essa informação, a gente já junta aqui, no ano de 2015, eu fui para Boston para fazer esse mestrado em Direito Tributário, junto com meu marido, que foi fazer um MBA lá também. Só que eu não quis fazer o meu mestrado em Direito Tributário. Eu cheguei lá, aprovada, com bolsa de estudos, com uma vida toda encaminhada para fazer, e eu falei, peraí, pensando bem, já estava com 25 anos, eu digo já, porque você faz a faculdade, faz a pós-graduação, você não para muito, né? Não para nem pra pensar, às vezes. Vai trabalhar, porque tem que trabalhar, né? Ali eu já era casada, então assim, a vida foi acontecendo. E eu decidi que eu não queria fazer, mas eu teria que fazer alguma coisa. Já que eu tava morando em Boston, tava ainda advogando à distância, meu escritório aqui em Curitiba continuou. Eu fui morar lá por um período ainda de 1 ano e continuei advogando. Só que eu fui me redescobrir. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Já que eu tô aqui com grandes universidades e eu preciso me entender melhor. E dali eu fiz um autoconhecimento, né? Me aprofundei um pouco mais e eu decidi caminhar para comportamento de consumo. Antes de ir para moda, que já era algo que eu gostava muito, eu fui para comportamento de consumo, que é uma matéria que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu sabia que ali tava um caminho de tudo que eu gostava, porque eu era muito cool hunter, sabe? Viajava, ou até nem em viagem, mas na internet, era o que eu gostava de fazer quando tava fazendo nada. Isso é legal, Entendi, né? muito bom. O que a gente faz? Você vai chegar em casa, cansada, o que você vai fazer? Vai cozinhar. Muitas vezes as pessoas não trabalham com isso, porque trabalham com aquilo que dá dinheiro, ou que, né, foi... Ou que a vida encaminhou mesmo. Às vezes você foi no fluxo. Está confortável, exatamente, mas foi um fluxo, você não pensou muito. E tudo bem, muitas vezes. Sim. Mas eu ali nos meus 25 anos, eu pensei, peraí, eu acho que eu quero fazer uma mudança. Continuei advogando ainda, sempre, né, sempre ajustando uma coisa com a outra, afinal dali vinha a minha receita. Mas eu fui fazer um curso na Harvard, já que eu tava lá. Eu já não fiz meu mestrado, falei, então eu vou fazer um curso de comportamento de consumo. Na verdade, era um certificado profissional de marketing na Harvard, que era bem dentro do período que eu ia estar lá já, com meu marido. Lá eu descobri comportamento de consumo como ele é, sobre tendência, né, estudo de futuro, comportamento humano, e eu descobri que eu amo filosofia, que eu amo sociologia, que eu amo saber sobre pessoas, e mais do que isso eu conheci a sustentabilidade. Porque aqui não se falava em sustentabilidade como lá estava se falando na prática.
Ainda hoje também é um termo. É tabu ainda, Ainda né? é tabu, distante. é distante, não é nada tão próximo nosso. A palavra é mais frequente, mas a essência dela, a vivência dela, ainda temos um caminho a percorrer aí. Se falar assim, porque esse microfone é sustentável. O que você vai pensar? Você vai pensar na produção? Você vai pensar no descarte? Ainda é meio difícil de entender. É um material novo que foi feito, né? Alguma coisa que não impacta o meio ambiente. Só que naquela época, que era menos ainda, 2015, 10 anos atrás, se falava em sustentabilidade, mas assim, grandes bancos. Grandes marcas. E a gente nem sabia tocar aquilo ainda. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que a sustentabilidade era algo difundido. Que era algo, assim, a separação do lixo, a comida. O teu dia a dia envolvia a sustentabilidade. E país desenvolvido, eu acho que como empreendedor, você olha pra fora e vê o que tá acontecendo lá e começa a pensar, como que eu trago isso pro meu país? Porque, é difícil de empreender no Brasil? Talvez, mas a gente tem um monte de oportunidade. Sim. Né? É um país repleto de possibilidades e oportunidades. Muita possibilidade, porque a gente tá alguns anos atrás em algumas coisas, né? E lá, juntei esse meu bichinho da moda, que sempre foi uma paixão, com a sustentabilidade e descobri novos modelos de negócio. Que um deles era o brechó. Não só a produção autoral, né, mais consciente, mas eu vi o brechó olhando para pós-consumo. E ali foi a primeira vez que eu consumi brechó. Então, tem muita história de que pessoas, a mãe, a avó, a tia já consumiam brechó. Não é o meu caso. No meu caso, eu juntei todo esse conhecimento, vi que estava acontecendo fora e fui comprar em brechó. Aí eu fui na melhor rua que tinha lá, a Newbury Street, que é uma rua bem legal em Boston. Fui no primeiro brechó, entrei, comprei uma jaqueta de couro do McQueen, nunca vou esquecer. Falei, gente, terça-feira à tarde eu tô usando uma jaqueta de couro com o preço que eu paguei, que delícia isso. E eu ainda tô fazendo bem pro planeta, eu quero viver disso. E ali eu comecei a pensar como trazer para o Brasil um modelo que fosse compatível com a nossa cultura, que não é uma cultura de brechó, é uma cultura de brechó por necessidade. A gente é muito mais o fast fashion do que o brechó. E o nosso brechó é bem isso que você pontuou, né? Da necessidade. Da necessidade. E ali eu vi uma oportunidade. Oportunidade de mostrar para as pessoas a Troc veio com uma nova comunicação e uma nova forma de fazer brechó, não vista antes, que era uma forma que trazia muita qualidade para garantia uma qualidade para quem fosse comprar e para quem fosse vender também uma facilidade. Então eu conseguia trazer os melhores guarda-roupas para vender comigo, porque eram pessoas que nunca tinham pensado em vender roupa, porque não queriam vender por quilo, não queriam ir até o centro da cidade, né? Porque esse é o modelo mais antigo, que era o modelo conhecido até então. E ali eu comecei a entender que se eu tratasse muito bem as minhas fornecedoras, eu teria cada vez melhores fornecedoras, ou seja, pessoas que fossem vender. E se eu trouxesse uma clareza de qualidade, que eram aqueles paradigmas de roupa de morto, de roupa estragada, de roupa velha, furada, se eu falasse, não, aqui as peças são boas, olha aqui, eu tô usando essa roupa de brechó. As pessoas vão falar, peraí, se ela tá usando essa roupa bonita de brechó, então deixa eu dar uma chance. Deixa eu experimentar. Pelo menos uma vez, né? E ali foi o que aconteceu. A gente acertou muito na comunicação. Eu acho que o grande segredo da Troc foi a comunicação, né? Porque eu tinha muito dessa ideia ultrapassada da roupa de brechó. E daí você colocou, né? A roupa do morto, a roupa velha. E tem mais, eu acho que um ponto, né? Se eu comprar em brechó, é porque eu tô precisando, né? Eu tenho que economizar. Ou se alguém está vendendo para um brechó, tá precisando de dinheiro, foi cultural. Lá. É muito, a raiz é muito profunda desse pensamento para romper, né? Então acho que o grande desafio foi criar a comunicação da Troc. Foi, Silvia, porque veja, a gente colocou desde 2016, quando a gente lança a Troc, chega no Brasil em 2016 e já lança. Quase um ano desenvolvendo o modelo de negócio, conversando com pessoas. Quantas Silvias a gente conversou pensando por que é que você não compra em brechó? E perguntava repetidamente para criar esse modelo ideal, para servir todo esse novo público que nunca consumiu, mas também um público que podia comprar e que podia vender. Então, assim, a gente brinca, o filé mignon pra gente trabalhar. Só que ao mesmo tempo, a gente entrou com uma comunicação assertiva de posicionamento, de nicho premium e trazia celebridades influenciadoras para falar.
Para fortalecer essa comunicação, para dar sustentabilidade. Financeira, comunicativa, né? A gente colocava, vamos pensar, uma celebridade, uma Sabrina Sato, as principais influenciadoras, Tiziane Pinheiro. Então, todas as mulheres que tinham guarda-roupas, que têm guarda-roupas incríveis, para vender. Então, no espelhamento de consumo, as pessoas também gostariam de vender. Por outro lado, elas também compravam. E daí as pessoas queriam também comprar. Daí vinha uma amiga sua e falava assim, eu comprei na Troc. Você fala, imagina, comprar em brechó. Só que ela tava tão bem vestida e de tanta qualidade que o boca a boca fez a gente crescer. Assim, foi 1 milhão em 10 meses que a gente faturou. Gente, que marca sensacional. Foi muito rápido. E 10 milhões em menos de 3 anos. Então, realmente era um negócio muito bom, muito estudado entre pessoas, em comportamento. Mas era você uma dor, tinha um né? time com você? Como que... Ou você que estava à frente da operação? Eu fundei com meu marido, nós dois. Então, a gente era tudo. Procurava desenvolvedor, fotografava, cadastrava. Eu falo que é o jurídico, o RH, o comercial. Tudo, limpeza, cafezinho, café, tudo. A gente nunca teve preguiça nem falta de vontade de fazer. Só que as coisas foram caminhando muito rápido, porque... Logo, eu tava grávida da minha primeira filha, detalhe. Que você tá com 2, né? Tô com 2. Qual que é a idade dos Uma pequenos? de 9, que a Troc tinha 9 anos agora, e de 7. Sim, porque ela já era nascida quando você... Quando lançou a Troc, ela era recém-nascida. Recém-nascida, né? Era pequenininha. Bem bebezinha. Bebezinha, tá. Ela tá com 9 já. Tá com 9. Gente, como o tempo Uma passa. Uma garota fashionista. Ela cresceu junto com a Troc. Sim, não, ela, assim, no ambiente da Troc, ela ficava no meio das araras ali, ela sabe mais de moda que muito adulto. Oh, imagino. Fala de um jeito que é inacreditável. Mas a gente... Daí você começou com... Era você e seu marido? Já nas universidades, a gente começou a fazer pesquisas. Lá, ainda. Ele comprou tua ideia de início ou não? Olhou com desconfiança? Ou ele também, tipo, ela está indo, vou junto? Super empreendedor. Ele Olha era mais... Eu fui me descobrir empreendedora estando com ele, Com né? ele. Então, eu sempre fui pela paixão, pela moda, pela sustentabilidade. E ele muito mais pelo business, pelo negócio. Né? Então, ele foi muito a base operacional, a base financeira. Enquanto eu fui construindo essa comunicação toda e essa forma de virar o negócio. E ele ficou comigo até 2018. Mas antes disso, a gente montou um bom time. A gente montou... A presidente do fã-clube da banda dele veio a ser a primeira pessoa para cadastrar. Ele tinha uma banda antigamente. E veio a ser a primeira pessoa para cadastrar. Ela trabalha comigo até hoje, a Aninha. E ela começou a cadastrar com a gente. Daí a gente precisou de mais 2 pessoas. A gente trouxe do Centro Europeu. Mais 2 pessoas. E daí foi. E quando a gente se deu conta, tava com 20, 25 profissionais trabalhando. Antes do investimento do Grupo Arezzo. Daí a gente foi para 200 pessoas. Mudou, daí foi... Como que foi essa transição quando o Grupo Arezzo chegou? Você imaginava que ela fosse tomar, que a Troc fosse tomar essa proporção? A gente construiu a Troc, a base dela, para ser muito grande. Então vocês já começaram com um projeto grande. Que interessante. Nunca foi para fazer uma loja, sabe? Para ser um site pequeno. Eu tava abrindo mão da minha carreira jurídica, meu marido tava abrindo mão da profissão dele também, da empresa da família que ele trabalhava. A gente enfrentou muita coisa pra chegar ali, né? Sim, tem uma trajetória. As pessoas acham que o sucesso nasce, que ele brota ali. Não, ele vem, ele é construído. A gente foi abrindo mão, uma filha recém-nascida, um monte de risco, né, que a gente foi tomando. Deixei uma carreira segura, cada um do seu lado já muito bem realizado, e daí a gente decide abrir mão pra poder fazer um negócio novo. Fala que vai fazer um brechó, todo mundo olha e fala, por quê? E com desconfiança, né? Que é um brechó mesmo? Qual que é a ideia? E a gente falava, vai ser o maior do Brasil. Eu lembro que eu falava pro nosso time, ainda quando era pequenininho, que a gente ia sair na Vogue, na Forbes, e pelo tamanho, tudo que a gente teria feito. E as pessoas falavam, tá bom. O time falou assim, tudo bem, mas vamos lá. E trabalhando pra fazer. Bom, a gente foi construindo um time. Qual que era a pergunta mesmo? Porque eu fui pro outro lado da história. Como que... Eu também, é que eu dei você... Eu fui falar. Eu perguntei pra você como que foi essa construção, né? Se no começo era só você e seu marido, se vocês montaram um time daí. Porque a Troc daí foi crescendo, porque são marcas, vocês atingiram marcas muito rápido. Pra você atingir essa marca... Penso eu que estruturalmente dentro vocês também precisam até correr chegar um Grupo Arezzo para fazer uma aquisição. A cada degrau que vocês subiram, acho que esse time mudou também. A gente foi construindo um foguete, voando e ajeitando os parafusos, e foi exatamente isso. Então a gente tinha uma ideia de como fazer e construir um sistema para ser grande.
E nossa maior referência já chegou a processar 100 mil peças por dia. O nosso máximo foi 40 mil peças por mês. Então, gente, assim, os números bem grandes. São grandes, mas assim, nossa referência era mega, né? 100 mil peças por dia. E a gente foi aprendendo que quanto mais a gente tivesse um bom sistema, melhor a gente performaria em custo. Então, eu teria que ter menos processo na minha estrutura, na minha operação, porque o sistema ia me ajudando. Quando vai cadastrar uma peça, tinha que medir, tinha que cadastrar blusa de couro, amarela, gola redonda. Então, imagina, eu precisava diminuir esse custo em pessoas e aumentar a qualidade do meu sistema. Fotografava cada peça, tinha que tratar essa imagem, tinha que subir no site. Era uma operação relativamente complexa. Não, bastante. Era complexa. Então, a gente foi investindo muito em time de tecnologia para ter um sistema muito bom e as pessoas certas que sempre fossem multitarefas. Então, hoje está fazendo isso, amanhã está fazendo aquilo, amanhã está olhando o sistema para ver expedição, porque aumentou a quantidade de vendas. A gente saiu ali de 3 vendas por semana a 30 vendas por dia, sim. Foi muito rápido. Então, a pessoa que cadastrava aprendeu a fazer expedição. E foi indo o que com é a gente bom, até né? o final. Porque os teus colaboradores acabam tendo uma visão 360 do negócio. Eu acho isso bem necessário, aliás, até nos dias atuais. Não tem mais essa pessoa que é só aquilo e não conhece o todo. Porque cada dia é um dia de um crescimento, principalmente falando em startup, né? Startup é o crescimento muito rápido. E algo que a gente tinha, que eu sempre falo que é talvez um dos pontos mais importantes, foi a transparência com todo mundo. Semanalmente, a gente sentava, apresentava os números e a estratégia. Números e estratégia. Então, eles sabiam que na próxima semana ia chegar a lojinha da Anitta e que o site poderia cair. E daí todo mundo de tecnologia dedicava tempo nisso. E daí todo o time de operação cuidava ao máximo para fazer essas peças em tempo recorde. Porque quanto antes vendesse, mais dinheiro a gente ganhava, mais se posicionava para ganhar outras lojinhas de famosas e que isso era uma escala. E mais pessoas, não só de famosas. Mais pessoas nos conheceriam. E a melhoria, a qualidade, né? A melhoria contínua que a gente ia fazendo enquanto ia crescendo. E eu fui aprendendo, porque eu era advogada. Então, eu fui aprendendo fazendo mesmo, assim, na prática. Literalmente um foguete voando, alguém apertando parafuso e a coisa acontecendo. Até que chamou a atenção, né? Dos grandes grupos. Dos grandes grupos. E como foi essa entrada do Grupo Arezzo? A gente, então, foi crescendo. 2019, a gente já estava faturando ali 16, 17, 18... 19, a gente já faturava já tinha faturado acumulado uns 15 milhões. E a gente estava fazendo mais barulho na mídia do que de fato estava faturando. Porque a gente se posicionava muito bem na mídia. Tava em todos... Daí já tinha chegado em todos os veículos. Já tinha rompido a bolha. Já. A gente já estava muito bem relacionado e todo mundo pensava em vender ou comprar roupa de qualidade, já mandava pra troca, até as famosas, porque a gente resolvia uma dor pra elas. Total. Né? Guarda-roupa lotado, recebidos e tudo que a gente conhece hoje. E que dor, né, Luana? Qual que é a sua dor? Meu guarda-roupa tá lotado, eu preciso esvaziar. É uma super dor. Mas sabe que as pessoas no mundo todo só usam de 20% a 30% do guarda-roupa? Eu não sabia esses números, mas eu imaginei que fosse... Porque nós, na vida comum, a gente percebe a quantidade de roupas que nós temos. E repete sem... E você fica... Mas você tem as suas preferências, peças que você acha mais estratégica ou que te faz se sentir mais confortável. E algumas peças literalmente de cabide, que elas ficam ali como um adorno. Uma vez ou outra você olha... Uma vez ou outra, né? Agora fica no último ano, já pensa. Uma famosa, alguém que é assediado, né, em relação à moda, é a proporção que isso toma, né? Muito maior. E é um alívio. Elas mandavam caixas e tinham caixas e caixas já prontas para mandar. Gente, que tudo. E a gente resolvia isso, né, da melhor forma, porque era um bom serviço prestado. Bom, a gente chamou muita atenção primeiro do Grupo Reserva, que era o maior grupo, não era o maior, era um grupo mais inovador de moda, um grupo carioca, que tem a Reserva, tinha a Eva na época, a Reserva Mini e algumas outras ali junto. E a primeira vez foi assim na pandemia. A gente chamou a atenção deles, porque estava todo mundo tentando sobreviver na pandemia. E surgiu uma possibilidade, desculpa, foi antes da pandemia ainda. Eles viram nosso modelo de negócio como algo de futuro, já eram inovadores e queriam fazer parte com a gente. Mas assim, 2%. Só queria estar junto. Junto para aprender, para fazer, para ajudar. Bem genuíno. Ali foi nossa primeira conexão com um grande grupo. Só que na pandemia a gente lançou um grande projeto juntos, que era a Troque, ao invés de ser rival das grandes marcas, como sempre foi visto, brechó de um lado e marca de outro, a nossa ideia foi juntar.
para que a gente fosse o pós-consumo das marcas. Então a gente falava assim, venha orientar seus clientes que já consumiram de você a venderem suas peças na troque e ganham crédito para comprar de volta de você. Ou seja, além dele vender o que ele tem, ele volta lá e consome na loja. Não, ganha-ganha. Um ganha-ganha. E eu falo triple win porque quem ganha é a marca, é a troque e a sociedade. Porque a gente Todo está mundo fazendo uma logística reversa ali, deixando de acumular, de gerar impacto. Né? Então todo mundo ganhava com aquilo. Era perfeito para o momento que a gente vivia, momento de repensar consumo, né? Na pandemia a gente acordou para bastante coisa. Algumas coisas se mantiveram, outras não. Mas ali a gente chamou, com esse projeto, a gente chamou a atenção de vários grupos de moda. Na época ainda que o Grupo Soma, Grupo Arezzo, Magalu, Mercado Livre, eram grupos que estavam atentos numa janela ali do mercado com o dinheiro na mão para poder fazer aquisições, investimentos. E a gente fez uma escolha. E escolheu ir para o Grupo Arezzo. Eles ofereceram, primeiro para fazer um projeto, a gente fez um projeto e foi um sucesso, e deles vieram oferecer a aquisição. E daí vocês venderam? Foi muito difícil para mim. Como que foi essa... Porque é um filho, né? Você constrói... só quem construiu um negócio sabe o quanto que a gente é apegado àquilo, né? Eu falo assim, é um filho, uma relação de amor e afeto. E daí você diária, né? Total. De construção, de doação, de muita concessão. Porque eu tava com 2 filhos bebês nessa época. Minha filha tava ali com 4 anos. E meu outro filho tava com 2. E a troque, outro bebê. Outro filho. Né? E ali eu lembro quantas concessões, madrugadas, dias inteiros, fora de casa, pelo meu terceiro filho, meu primeiro filho, eu não sei qual a ordem que foi, né? Mas eu entendi que a gente teria muito mais progresso da economia circular se a gente estivesse dentro de um grande grupo. Era por mim, mas era pelo movimento também. Porque era uma oportunidade e foi. Foi realmente assim, a gente tirou a economia circular, a moda circular de um lugar e levou para outro quando a gente fez parte do Grupo Arezzo. Sim, você leva para um ar muito mais rarefeito, né? Para um outro público. É outra mesa, é outra tomada de decisão, é outro holofote. Tudo em outro nível. Outro nível. E mais uma vez, a gente tomou a decisão, daí foi muito meu marido que participou disso, porque eu achei um absurdo a proposta. Imagina, querem comprar a troque. Não pela proposta financeira, porque isso era muito interessante, mas por comprar. Querem comprar teu filho. Mas a gente fez um bom acordo em que eu estaria pelo menos por 3 anos no negócio, podendo vender. Quando que foi essa transição? Foi 20 de novembro de 2020. Terminou agora, há pouco você ficou os 3? Fiquei os 3 anos, como sócia ainda, até novembro, né? Dezembro de 2023. Aí eu fiquei 2024 como executiva, a pedido deles, porque eu já comecei a organizar para a empresa funcionar sem mim, porque eu sempre fui muito a cara da empresa, a alma, né, a essência. E eu comecei a organizar, mas eles pediram, fica mais um tempo como executiva. E é difícil, né, para empreendedora. Ficar como executiva é outro cenário. Outra linha de tomada de decisões também. Mas eu fiquei pela troca, pelo meu time, que realmente, assim, eles eram grandes parceiros de vida ali, trabalhando. Fiquei mais um ano. E foi um momento em que eu já não era mais sócia. E daí 2024, chega 2025, já não mais como sócia, eu decido em janeiro sair da operação, porque não fazia mais sentido eu continuar. Foi um ciclo que realmente encerrou. Encerrou. A sua contribuição terminava ali. Sim. E viriam outros caminhos. Uhum. E vieram, né, Lu? Sim, vieram. Agora tem a Pons. A Pons. Em 2024 eu já comecei a fazer a Pons. Eu precisava de algo novo, assim, porque são ciclos na vida, né? Eu precisava, numa conversa com algumas amigas, eu falei, eu preciso voltar a ver meu olho brilhar de algo que eu possa fazer do pequenininho, impactar pessoas de volta, porque a troca já impacta. A troca já deixa um legado. E já não estava mais na minha condição de tomar muita decisão. E daí ela falou, você sempre gostou de falar, de ensinar, e você sempre ensina, por que você não faz alguma coisa assim? Eu falei, nossa, eu vou tentar. Eu abri por 24 horas no formulário e deu, assim, centenas de inscritas mulheres para fazer parte de alguma coisa que ninguém sabia o que seria. Elas só queriam pertencer àquilo. Sem saber o que era. Está ligada. Eu falei, esse é o sinal que eu precisava. E daí eu lancei uma mentoria, eram 3 dias. É que na verdade elas sabiam o que era, né? Porque elas acompanhavam, o produto ainda não estar estruturado, né? Formatado, mas elas sabiam o que elas queriam estar perto de você, da tua trajetória, do que você construiu e como
essa história poderia contribuir na história delas, né? É uma inspiração. Foi isso. Mas eu não sabia ainda o que ia ser, sabe? Eu não sabia o modelo. Eu fui construindo, falando, fazendo e o primeiro foi um sucesso. Quando que foi o primeiro? Faz 1 ano. 1 ano a primeira edição. Essa semana eu me dei conta que a primeira edição faz 1 ano que Nossa, eu vamos realizei. passar rápido. Muito rápido. A gente já tá no 6º. No 6º. Isso que eu ia perguntar. Vocês estão com um calendário? Como que tá funcionando? E para quem é a Pons? Qual que é a estrutura da Pons? Para quem é a Pons? Como que ela vai funcionar? Como que ela está funcionando e vai funcionar? Eu tenho um viés muito apegado em mulheres empreendedoras. Porque a minha jornada, realmente, ela foi incrível. Eu tenho muito orgulho dela, mas ela foi uma jornada solitária. Eu muitas vezes olhava pro lado e só via homens. E as mulheres que eu via fazendo acontecer, eu via se debatendo tanto quanto eu nesse universo que é masculino. O universo de crescimento, de escala, é muito masculino. Porque as mulheres não são educadas para quererem ser ambiciosas. Nossa, uma mulher ambiciosa ainda fere muita coisa. Tem muitas pessoas que têm reservas com a mulher que tem ambição. É mal vista, né? E muitas vezes eu via no olhar as pessoas muito curiosas. Como que essa pessoa é tão ambiciosa? E eu nunca tive vergonha da ambição, porque a ambição é totalmente diferente de ganância. Sim, sim. Né? Inclusive, eu sempre quis trazer muita gente junto comigo. Eu tenho os meus desde sempre. As minhas equipes, as pessoas que estão comigo desde sempre. As mulheres que estão comigo estão desde sempre. Crescendo junto, desenvolvendo. Mas eu senti essa solidão e eu entendi que esse papel de inspiração que elas já estavam me colocando, por mostrar bastidores, vida real, dia a dia, ele era fundamental. Era fundamental desde para as novas meninas que ainda vão empreender ou para as mulheres até mais maduras que já empreendem. Para terem até um gás, um ânimo, quase que recuperar a energia e falar assim, eu sei o que eu quero e eu vou assumir esse papel. Então, eu senti que eu tinha um lugar para falar, além de poder fazer como se fosse até, assim, encurtar essa minha trajetória de 10 anos em 2 dias, né? Encapsular. Se possível, encapsular para entregar um produto que fosse transformador. Sim, isso tem muito valor. Porque você já viveu o erro, você viveu os acertos, viveu o processo, né? Muito erro, imagino eu. E daí você consegue formatar aquilo e entregar. Você poupa tempo, poupa energia. Tudo que eu queria ter tido. Sim, tudo que eu queria ter tido. Alguém que chega e mostre o caminho. Olha, você foca nisso, não precisa viver nisso. Nossa, eu sonho Esse aqui é o caminho, não olha para esse lado. Esses termos, eu falo que são coisas tão no detalhe. Muitas vezes vieram me falar alguns termos, me jogaram e eu não sabia do que estavam falando. E até eu descobrir, entender, criar o racional. Então eu falo, gente, esse termo diz isso, esse diz isso, tem que olhar para isso aqui. Sabe? Porque eu já fui em outras mentorias e participei nesse processo de construção. As pessoas simplesmente chegam falando um monte de coisa e você sai se sentindo desse tamanho. Ao invés de você sair maior, né, com mais coragem, com o peito mais aberto, você sai pior, se sentindo, meu Deus, será que eu sou tão ruim assim? Não tô capacitada. Não tô capacitada porque eu não tenho capacidade de discernimento desses termos, né, dessa metodologia. Isso é muito importante, Lu. E qual que é teu olhar desses movimentos femininos, né? Porque a gente tem observado várias mentorias surgindo, claro, de qualidades diferentes, mas uma necessidade muito grande de grupo de mulheres, né? Nunca a gente teve esse girl power tão forte assim quanto está agora. A todo momento você olha e vê esse movimento. Qual que é teu olhar sobre isso? Você acha que é uma forma que as mulheres encontraram de unir forças para não ter essa trajetória solitária? Sem dúvida, né? A gente vê os homens têm momentos muito curiosos, muito específicos em que eles fazem negócio. Quando a gente vai num churrasco, os homens na mesa estão falando de negócio, enquanto as mulheres estão ali conversando de vários outros assuntos, porque menos isso é cultural. Negócio. Menos negócio e um monte de criança puxando a nossa perna, porque é a mãe o tempo inteiro. É né? verdade. Isso é natural, é do feminino, é maternal e muitas vezes a gente mesmo vai levantar. Valor, e tem valor, gente, né? Não estamos tirando o valor disso. Eu tenho 2 ali que estão mãe o dia inteiro. Eu amo isso, né? Mas a gente não tem momentos dedicados e não faz parte do nosso momento de folga necessariamente fazer isso. Então, dentro de toda uma construção, certo ou errado, é uma construção, a gente vive isso. E eu sinto que
devagar a gente vai sentindo essa necessidade de se conectar. O Pons, ele é muito mais do que só minha aula, é uma experiência de networking. As alunas são todas escolhidas, eu faço como se fosse um quebra-cabeça. E no final, a gente faz até, assim, tal pessoa vai se conectar com essa, e essa aqui vai poder ajudar aquela, essa aqui tá com muita fome de crescer, essa aqui tá um pouco mais pausada, eu sei que essas duas aqui conectadas, a gente tem que dar um jeito delas sentarem juntas, que uma vai equilibrar a outra. Nossa, muito interessante. É muito legal. E até muita gente, Lu, mas por que não são 100 alunas por turma? Porque é muito personalizado. Eu sento com cada uma delas, a gente olha no olho, a gente almoça, toma café juntas. Por isso que são 2 dias. Eu falo que elas cansam de mim. Chega uma hora que elas chegam de Lu. Porque eu falo 10 horas por dia. Nossa, é bastante. É é muito conteúdo. É muito conteúdo, é muito conteúdo. São 9 módulos. E a gente fala sobre venda, sobre gestão, sobre indicadores, sobre autoconhecimento, pra gente entender o diferencial de cada uma que impacta nos seus negócios. Eu chego a perguntar o que elas realmente querem. Porque essa pergunta, às vezes, a gente não faz, né? Não, às vezes a gente também tem medo da resposta, né? E tem medo de querer as coisas que a gente quer também, né? Às vezes tem mulheres que eu percebo que elas têm até vergonha de verbalizar por conta dessas questões culturais, da questão da ambição, das vontades. E daí ela, até na hora que ela vai verbalizar, não sai assim, né? Como se ela estivesse falando algo errado. A gente entra numa sala e todo mundo tem que se apresentar. Depois de um tempo, cada uma se apresenta. E eu vejo que todas ficam muito nervosas. Depois sai todo mundo abraçado. Assim, quando vai brindar, já tá todo mundo melhor amigo. Só que naquele momento que todo mundo se apresenta, tem umas que falam assim, eu quero ter um jato, eu quero ter não sei o que, não sei o que lá. E a outra fala, sabe que eu não quero crescer tanto? Eu só quero que meu negócio pequeno dê certo e que eu possa dormir em paz. Eu já cresci, agora eu decidi não crescer, porque tem todos os tamanhos de negócio. Eu falo pra vocês, eu já cresci muito, já tive muita dor de cabeça e agora eu quero fazer isso. E daí ela vai conversar com a outra que quer um jato. No final, a outra, não sei se eu quero um jato, acho que eu quero paz. E a outra, mas eu quero um jato. Agora eu quero um jato. Galera, como que eu faço pra ter meu jato? Né? Então, assim, é muito legal, porque a gente sente uma liberdade de querer, de ser ali dentro. E caminho pra fazer isso. Seja pra viver em paz. Não que ter o jato não vai viver em paz, gente. Eu tô falando disso. Gente. Mas, né, eu tô trazendo memórias do último ponto que foi agora. E também assim, né? Conforme você vai... a cada coisa que você quer, aquela que quer a paz, vai ter o preço da paz. E aquela que quer o jato, vai ter o preço do jato. Tudo tem preço proporcional ao tamanho das coisas que você quer. Não tem problema querer a paz e nem tem problema também os dois, posso? Os dois eu acho meio complicado. É isso, é o porque caminho. Eles ficam, né, em caminhos muito, né, distantes ali, em posições diferentes. Mas ter consciência, né, clareza desse querer. Quando que é a próxima edição? A próxima vai ser em outubro. Tá aí já. Tá aí, a gente fez abriram? Agora em agosto, a gente vai abrir essa semana para outubro. Vai abrir e para quem quer se inscrever? No meu perfil tem link de inscrição no Pons Real, que é muito mais ativo. É um Instagram. É um Instagram? Instagram. Pons, P-O-M-S, Pons. Tá, depois Real. eu coloco na edição do vídeo, a gente coloca. E ali tem o formulário também. É um formulário básico em que eu pergunto um pouco sobre a pessoa e a gente entra em contato. É bem personalizado. Entra em contato, pergunta quais são as dores. Eu quero ter certeza, e meu time faz um trabalho incrível de saber que a pessoa não é apta pra nivelar. Mas pra gente saber que, de fato, a gente vai impactar a vida dessa pessoa. Que você vai contribuir, que o investimento dela vai ser revertido na experiência. Que é aquilo que você falou, né? Um monte de mentoria, que às vezes você, da mesma forma que você entra, você sai, ou pior, você sai sentindo menos ainda. Não é sobre dinheiro, é sobre qualidade. Qualidade. E a turma certa. E tem gente que às vezes eu falo assim, pra turma de outubro, não. Mas eu vou fazer uma turma em março, que já tá montada, que pra você é boa. Então, é muito pensado individual. É quase uma curadoria. É mais do que uma mentoria. É um pouco do que eu fazia na troca. A curadoria de modas. Porque é uma curadoria. Porque tem esse tipo de cuidado, coloca uma mentoria em outro nível. Gente, porque as pessoas, eu acho que elas não avaliam muito bem essa questão da mentoria. É muito sério para quem você pede mentoria das coisas. Sim. Você tem que saber escolher quem você quer do teu lado e de quem você quer o conteúdo. E sucesso é relativo, né? A pessoa que te inspira, ela tem que ser uma pessoa que te inspira em vários níveis, né? O perfil de pessoa, porque ela é uma boa no negócio, mas quantas frustrações a pessoa pode carregar depois? Nossa, mas eu fui conhecer ela, não era exatamente... Acho que é importante você conhecer a pessoa ter realizado algo. Eu fiquei com muito receio de lançar a mentoria nesse momento que a gente está vivendo, em que existe tantos mentores, tantos coaches, tanta coisa acontecendo no mercado. E chegou um momento em que eu falei, olha,
eu quero trazer a minha verdade. Eu abro minhas vulnerabilidades lá também. Eu falo, olha, por isso eu fiz isso, eu tomei tal decisão assim. E eu quero que vocês tomem as decisões de vocês, mas eu tô trazendo as minhas tomadas de decisões. É tudo prático. Eu ensino e como que eu apliquei. Eu ensino como que eu apliquei. E isso é muito legal, que dá segurança, né? Porque é validado. É uma metodologia, sim, mas é validada. É algo que eu realmente apliquei na prática. Eu mostro os desenhos que eu fazia à mão em 2016. Nossa, que lindo. É muito legal, é muito verdadeiro, sabe? E isso me dá vontade de abrir mais. Eu não ia mais abrir turma esse ano, já abri de novo. E quero fazer uma online agora. O time me convenceu, porque a gente tá com uma lista de espera. 50% da minha turma agora era do Norte e Nordeste, né? Você comentou. Então eu quero facilitar. Eu acho que, já que vira um propósito, a gente tem que facilitar. Tem que facilitar. Não adianta fazer todo mundo vir pra cá, não é fácil, eu sei, ainda mais pra mulheres. Né? A gente é multitask, cheia de demanda na vida. Então eu vou fazer online desse ano e mais uma em outubro. Não, sensacional. Eu imagino que seja transformador. Lu, e para a gente terminar essa conversa, duas coisas. A primeira, o que você acha que você mudou? Da Lu que começou a Troque e da Lu que hoje tá mentorando. Qual é a maior transformação que aconteceu para você? Como que você se vê agora? Nossa, que pergunta boa, Silvia. Ninguém nunca me fez. Eu acho que... Porque é uma transformação, né? De construir um negócio de sucesso, agora mentorar outras mulheres. Ali você estava com as crianças pequenas, agora pensa uma, já tá mocinha, né? Já está indo para um outro caminho. Então, assim, como você se vê nesse processo? Quem é você agora? Quem era você lá? Quem é você agora? É praticamente 2015 e 2025, 10 anos, 10 anos. Quem é a Lu nesses 10 anos? Eu acho que, assim, eu sou completamente mais madura, né? Invariavelmente, 10 anos depois. Que bom, né? Que a gente amadurece. Mas o amadurecimento, ele veio também com uma... Eu acabei invertendo. Antes, eu sonhava e as coisas iam acontecendo. E hoje, eu tenho mais segurança. Eu tomo as decisões e faço acontecer. Então, quando a gente vai deixando as coisas acontecerem, é tudo um pouco atropelado. Mesmo que eu tenha planejado as 2 maternidades, mesmo que eu tenha planejado começar com uma empresa, foi tudo se atropelando. E chegou um momento que 2 anos atrás eu decidi estudar e viver todos os livros, que eu indico todos na mentoria. E ali eu vi, nossa, tem método. Tudo que eu fiz tem método. Então eu faço ao contrário. Eu estudo, me preparo e realizo. Estudo, me preparo e realizo. É porque daí você poupa energia, né? E diminui como diz, diminui o erro. Sim, com o método, faço com consciência. Com consciência. Né? Lógico que deu certo, mas agora eu faço com consciência. Eu me preparo para fazer. Isso muda tudo. Muda total. Muda da tranquilidade, da segurança, da previsibilidade. Né? Eu consigo fazer gestão do meu tempo. Antes eu acordava, dormia e tava amamentando. Ficava naquele modo 24 horas, né? Você não sabe, você só vai vivendo. Porque aos 38 anos que eu tô hoje, a gente não aguenta mais o ritmo que tinha com 28. Não. É outro corpo, é outra cabeça. É uma maturidade que, graças a Deus, acontece. E a gente se prepara pra isso, né? Então, com certeza, essa foi a minha principal mudança. É tudo mais consciente, muito mais planejado. Muito mais planejado, muito bom. E para encerrar nossa conversa, qual é o seu comporte-se? O meu comporte-se. Eu tô falando muito sobre fazer, sobre ser, né? Tudo muito acelerado. O meu comporte-se é sempre equilibrar. Nossa, eu tô acelerando muito. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, de estar à frente, de não parar. Eu achei que esse ano ia ser um ano sabático. Eu tinha certeza que eu ia fazer. Já tá abrindo mais uma mentoria. Tô abrindo mentoria, eu tô fazendo uma empresa de investimento, tô com um podcast também, vou te convidar. Por favor. A Troca, muito legal. A gente tá no 6º episódio. Primeira temporada são 10. E eu tenho isso é meu. Eu entendi que é de uma aquariana com ascendente sagitário, então isso é muito da minha energia de movimentar. Mas eu procuro equilíbrio. O meu lugar está deitado com as minhas crianças, assistindo uma TV com eles, com meu marido do lado. Eu sei hoje fazer o meu equilíbrio. Tive um final de semana intenso de mentoria, então segunda e terça eu tô fazendo o meu equilíbrio com eles, levando na escola, buscando na escola. Deixa eu compensar. Eu compenso. Que bonito e a vida isso. é isso, né? A vida é isso. Eu acho que esse é um excelente modelo de equilíbrio.
tive um fim de semana super intenso. Peraí, então agora deixa eu desacelerar. Não que é segunda-feira que eu vou continuar acelerando. Exato, deixa eu ter um olhar agora mais carinhoso com os meus filhos, um tempo mais de qualidade com eles, e assim a gente vai caminhando melhor na vida. Porque assim faz sentido. Faz. Senão a gente não para, não respira. É muito isso, né? Quando a gente vê, tá indo aonde? Você não sabe exatamente, você não parou, está indo e não sabe para onde. Que loucura, né? Mas eu acho que é um dos grandes desafios ainda mais hoje com todas as facilidades tecnológicas que a gente tem, né? O tempo tem um outro valor, ele funciona de uma forma diferente. Se você não parar, em algum momento você continua correndo sem saber para onde. Daqui a pouco você está lá na frente e fala assim, mas nossa, mas eu nem sabia que era aqui que eu queria vir. Quem passou? O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Não lembra nada. Você só foi, você não viveu. Isso é muito perigoso. Perigoso e frustrante na hora que você me comporto se assim. Vou me comportando, tentando equilibrar essa vida toda. Comporte-se, Lu, comporte-se. Vou me comportar. Lu, muito obrigada. Conversa deliciosa. Fica o nosso convite para que você volte outras vezes aí. E para as mulheres, bem, já tivemos uma amostrinha daqui do que Cupons promete. Deve ser maravilhoso. Eu sou suspeita, eu gosto. Mas com certeza. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer.